Boa noite. Boa noite. Aqui estamos nós. Deixa eu desligar meu celular. Desligando o celular para ninguém interromper. Boa noite. Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, tá bom? Sem delongas, vamos direto ao assunto, porque o conteúdo é muito bom, não dá para perder tempo. Tudo bem? Antes de começar, eu gostaria de fazer um alinhamento com vocês. Eu vou usar bastante a expressão, ou quando vocês ouvirem eu falar amadurecer, ou adultecer, adultizar, eu não estou chamando ninguém de criança. Eu estou falando do nosso comportamento, das nossas emoções, ok? Então, ouviu a palavra amadurecer, adultizar, são as nossas emoções, tá ok? Nosso comportamento, as nossas reações. Alinhamento número 2. Tudo que a gente ouve, nem tudo que a gente ouve, a gente tem que tomar pra gente. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque talvez não seja realmente o seu caso. Vamos supor que eu cite algo que aconteceu com você uma vez. É o seu caso? Não. Para poder ser o seu caso, a gente precisa de uma repetição ou de uma combinação de fatores. Então, não toma tudo para si, tá bom? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Alinhamento número 3. No final, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Um exercício simples, mas muito eficaz. Então, pensei em deixar no finalzinho, porque aí se você tiver criança, pede aí pro maridão dar uma segurada na cria. Entra no banheiro, tá bom? Coloca o celular num cantinho assim, pra você ficar bem relaxada na cadeira, que é preciso, tá bom? Que aí no final nós vamos fazer um exercício, vai ser bem legal. E esse exercício vai nos dar uma direção aí de onde a gente deve cuidar, tá bom? Do que a gente precisa cuidar, certo? Boa noite, tá bom? Pra quem tá entrando aí, eu fiz uns 3 alinhamentos aqui, tá bom? Pra ficar bem alinhadinho, pra gente ficar de fácil de entendimento. E aí a gente já vai começar, tá bom? Sem perder tempo. Nós vamos falar sobre dependência emocional. Eu chamo dependência emocional de a doença do século. Eu tenho um mentor que tudo ele justifica até já sendo. É dependência emocional. Tem gente que fala assim, mas tudo é dependência emocional? É. Só que é bom a gente entender isso, tá bom? A gente vai entender hoje, tá bom? Porque pode ser exatamente a dependência emocional que tá travando a gente pode ver outras pessoas crescendo, movimentando, e só a gente não. Mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O que seria, Joana, então, essa dependência emocional? Dependência emocional é uma necessidade demasiada da aprovação de outra pessoa, da presença física de outra pessoa, que aquela outra pessoa goste de você. É como se você não fosse um ser único. Tudo que você vai fazer, você depende de uma outra pessoa. E principalmente as suas emoções. As suas emoções, para você estar bem ou não estar bem, ou seja, a sua felicidade você entrega na mão de outra pessoa. Isso é dependência emocional. Mas talvez você me diga assim, Joana, não é o meu caso. Eu não tenho dependência emocional. Não é pra mim. Então vamos alinhar uma coisa aqui. O que a gente verbaliza, né, o que a gente fala, é o nosso consciente que está falando. Então eu acredito não ter dependência emocional. Mas estudos científicos comprovam que as nossas ações, nosso comportamento, a nossa reação é controlada 95% pelas nossas emoções, pelo nosso inconsciente. Então, talvez a gente verbalize que não tem a dependência emocional, mas as nossas atitudes mostram o contrário. Quer ver um exemplo bem prático? Vamos supor que eu fosse fazer um discurso agora sobre paz. E aí eu falo, olha, vamos em prol da paz, vamos lutar pela paz, porque a paz é tudo que a gente precisa. Eu tô falando sobre paz, mas a minha atitude é de paz. O meu comportamento tá mostrando que o meu inconsciente diz outra coisa. Então eu que falo tanto em paz, poderia
facilmente cair em uma briga. Entende a diferença do que a gente verbaliza, do nosso consciente falando, e as nossas emoções, o nosso inconsciente? Então, é real quando a ciência diz que nós somos controlados 95% pelo nosso inconsciente. Então, mesmo você que acredita não ter dependência emocional, vamos ver comportamentos de dependência emocional para a gente ver se é realmente o seu caso, não é, tá bom? Lembrando daquele alinhamento que eu falei. Então vamos ver na prática. O que a gente falou sobre dependência emocional, o que é, mas vamos entender isso na prática, tá bom? Como seria o comportamento de uma pessoa com dependência emocional? Aqui eu gostaria que a gente colocasse toda a nossa atenção, tá bom? Depois eu vou explicar por quê, mas eu gostaria que colocasse toda a nossa atenção agora aqui, no comportamento, no dia a dia de uma pessoa dependente emocional, tá bom? Então vamos lá. A necessidade, quando uma pessoa negligencia as suas próprias necessidades ou seus próprios desejos por causa de uma outra pessoa, é uma dependência emocional. Vamos pôr isso na prática. Vamos supor que você está com uma oportunidade de mudar de bairro, mudar de estado, de país que seja, ou conhecer uma pessoa legal e casar com ele significa você mudar, ir para longe da sua família. Seu desejo é aquele, né? A oportunidade é boa. Mas aí lá dentro vem uma vozinha que fala assim: ai, mas minha mãe tá viúva, vou deixar ela sozinha. E meus irmãos, todo mundo, minha mãe e meu pai já morreu, eu que cuido dos meus irmãos. Ah, mas é aquela minha amiga que eu prometi no final do ano tal coisa. Olha a dependência emocional aí. E aí o que acontece? Tem pessoas... É normal vir a ansiedade, talvez vir perguntas na nossa mente, até porque você precisa ter certeza dessa atitude, dessa ação. Mas aí tem pessoas que não age, escolheria ficar dependente desses pensamentos e não vai em prol daquilo que ela deseja por causa de que ela acha que alguém vai precisar dela. E ela não faz. Isso é a gente colocar os nossos desejos em segundo plano ou as nossas necessidades em segundo plano porque alguém precisa de mim. Às vezes a pessoa nem pediu. É você mesmo, seu inconsciente, que pensa naquilo e deixa de agir. Aí perde a oportunidade do emprego, a oportunidade de uma vida melhor, de um bom casamento, por conta da dependência emocional. Mais um caso. Vamos supor que você tá bem feliz, aí você vai ter um almoço em família, então você recebeu um privilégio novo, comprou algo legal, aí almoço em família, oportunidade boa de contar, porque afinal a família é a pessoa que os que deveriam estar felizes com você, não é? Então você chega pensando assim: vou contar pra todo mundo que eu tô feliz, que eu conquistei tal coisa, que eu recebi tal privilégio. Aí você chega lá e o que acontece? A sua tia recebeu mais um diagnóstico, o seu primo perdeu o emprego de novo. A sua mãe, o cachorrinho dela morreu. O vizinho quebrou tal perna. E aí só emaranhamento. Só confusão. E aí você, que chegou naquele êxtase feliz para contar alguma coisa, murcha na hora. Também é normal. Talvez a gente tenha um bom senso de falar: não é a hora. Mas vou piorar aqui. O dependente emocional, ele sente culpa. Ele se sente mal por só ele tá bem. Ele não conta, às vezes não por bom senso, mas ele se sente mal: poxa, só eu tô bem, só eu ganho bem, só eu vou viajar, só eu comprei, só eu tenho, só eu sou, ninguém da minha família. Aí ele pega e não conta. É dependência emocional. Quer piorar? Vamos piorar a situação aqui? Pode ser até que essa pessoa, ela se sabote a conquista dela, ela perca aquela conquista, ela faça quebrar, vou para a palavra sabotar, e perca em honra aquela família emaranhada, para ficar todo mundo igual e ele não sentir mais aquele sentimento horrível de culpa, se sentir mal, ele até se sabota. Gente, alta dependência emocional. Vamos falar de mais uma? Quando a gente está com a baixa autoestima, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe tomar nossas próprias decisões. Então eu ponho uma blusa branca hoje para fazer uma live, só que alguém manda uma mensagenzinha aqui e fala assim: Joana, essa blusa branca não caiu bem em você. Gente, eu preciso parar aqui, preciso me trocar.
O dependente emocional, ele se importa demais com a opinião de outra pessoa. Às vezes ele até pergunta: Jô, eu tô querendo cortar meu cabelo, o que você acha? Eu corto ou não corto? Quem que tem que saber se você tem que cortar o seu cabelo? É você, não é nem seu marido. É você, adulto. O dependente emocional, ele coloca as decisões dele, grandes ou pequenininhas, no dia a dia, se ele vai, se ele não vai, se ele compra, se ele não compra, se ele corta, se ele não corta, na mão de outra pessoa. Aí no caso, eu não vou falar da solução ainda não, mas isso é dependência emocional, se importar demais com o que a outra pessoa disse sobre o seu cabelo, sobre a sua sobrancelha. É dependência emocional, tá bom? Vamos continuar. Vou falar de um caso aqui muito comum, bem extremo, mas muito comum. Você é a boazinha, você paga, você dá, sua vida dá presente para todo mundo. Sobrou dinheiro, o dinheiro some porque você agrada todo mundo. Ou nem sobrou, tá? Às vezes você se endivida porque não sabe dizer não e tá acostumada. Você tem tanto medo do abandono, medo de desagradar a pessoa, que você dá, que você compra, você paga. Eu já peguei casos de pessoas que se viram por anos, todo passeio, todo café, todo cinema, todo lugar que vai, só ela põe gasolina, só ela paga para todo mundo, só ela compra, vive dando presente, ganha bem, não tem um tostão guardado. Porque a necessidade de agradar, o medo do abandono é muito grande. E aí não estabelece limite. Isso é uma dependência emocional. É um dos casos bem comuns. Não deveria ser normal, mas é bem comum, tá bom? Infelizmente. Mas vamos lá. E aí, vamos piorar rapidinho essa situação. A pessoa que dá, ela um dia vê isso, ela nota isso. Ela percebe, poxa, só eu faço. Aí vem um sentimento tão triste, tão horrível, um vazio no peito tão grande, que todos esses casos que a gente mencionou aqui até agora, todos eles, a repetição disso adoece, tá? Adoece. Esse aqui é um dos casos, assim, mais comuns. A pessoa, quando ela percebe, poxa, só eu dou, só eu faço, só eu pago, tô sem um tostão, adoece mesmo. Mas vamos para mais um. Vamos lá que o tempo não espera. A insegurança é um ciúme excessivo. É como se você não entrasse na cabeça do dependente emocional que a outra pessoa, ela consegue ser independente, ela ser feliz sem estar com você. Então você tá aqui em casa, você vê no status lá a colega, sua amiga tomando café com uma outra colega e não te chamaram. Ciúme bate. O marido então piorou, né? Se for em relacionamento, o que acontece? Vira aquela controladora. Ela, quando ele chega, você viu alguém hoje? Que hora você chegou lá? Mas vocês terminaram que horas? Pergunta tudo, fica chata. De tanta insegurança, é um ciúme excessivo. Isso é dependência emocional. Você não ficou feliz com a sua companhia sozinho. Enquanto a pessoa foi lá para uma reunião, foi jogar bola, sei lá, seu marido, sua colega foi fazer alguma coisa, e você, o seu tempo, você está fazendo o que com você? Nada. Tá gastando energia preocupada com o que a pessoa está fazendo ou porque a pessoa não te chamou. Dependência emocional alta, esse ciúme excessivo. E fica chata, hein? Vou ressaltar aqui, fica chata. Vamos continuar. Medo excessivo da perda, medo excessivo do abandono, medo excessivo da rejeição. Tem pessoas que ela não consegue se imaginar vivendo sem aquela pessoa. Ela não consegue, é como se o mundo para ela fosse acabar. Eu não tô falando de perda cruel só de morte, não, tá? Tanto que vocês veem, por exemplo, um caso extremo assim, morte, uma perda de morte. Cada pessoa reage de uma forma diferente, exatamente porque a dependência emocional aí, a porcentagem que a pessoa tem, manda aí. Mas vamos falar de uma perda legal, vamos supor uma mãe. O filho vai casar e vai mudar de casa, né? Natural.
Só que aí ela desenvolve a síndrome do ninho vazio. É psiquiátrico, é remédio. Porque ela não consegue se ver perdendo aquela pessoa. Para ela é uma perda, não é uma perda, mas para ela é uma perda. Se brigar com o marido e imaginar que ele vai embora, não sabe lidar com perdas, com distanciamentos. Não vou nem falar a palavra perda, vamos falar assim a palavra distanciamentos. Lembra que a gente mencionou sobre você desejar ir embora, morar em outro bairro, em outro país? Então vamos por agora, vamos ver o outro lado. Você é que vai embora. E o dependente emocional é aquele que vai receber a notícia. Ele não consegue, ele vai se sabotar, ele vai falar assim, não vai dar certo, não sei por que você tá indo, isso não vai ter futuro. Ele vai azucrinar porque ele não consegue ter uma vida, se imaginar a vida dele longe de você. E é perigoso, uma pessoa dessa que ela se entrega a essa emoção, gente, é sério, ela adoece e morre. É perigoso, é sério, é sério. Aqui é algo bem sério. Vamos lá, vamos continuar. Mais um. Esse aqui, eu vou dizer que é um dos mais perigosos, tá bom? Por quê? Ele é um indicativo, porque quando a gente fala em dependência emocional, normalmente a gente seleciona uma pessoa, né? Aquela pessoa é dependente emocional da mãe, do pai, do tio que foi criado junto, da avó que me criou, daquela colega que nasceram, que são amigas desde criança, daquele colega de trabalho que ajudou tanto ele, né? Quando a gente fala em dependência emocional, normalmente a gente fala sobre isso, centralizar em uma pessoa, certo? Mas isso que eu vou mencionar agora, eu já chamei de dependência emocional coletiva. A pessoa, ela já está tanto nessa repetição de dependência emocional, de dependente emocional, que ela generaliza já. Quer ver como? É quando a pessoa permite que as emoções dela sejam afetadas pelo que a outra pessoa faz ou diz. E essa outra pessoa pode ser qualquer uma. Ela pode estar dentro de um ônibus feliz da vida, lá indo trabalhar, animada, porque conseguiu acordar cedo, porque levou uma marmita gostosa, não sei. Mas ela vê uma atitude, uma ação, alguém reclamou com ela porque bateu, pronto, já muda o dia dela. Ela já baixa o humor, já se sente triste, o vazio no peito, já vem aquele... Ou seja, não é nem uma pessoa que ela deveria... Ela não sabe nem o nome da pessoa, mas as emoções dela foram afetadas pelo que outra pessoa disse ou fez. Aí você vê essa pessoa bem triste. Ai, gente, obrigada. Eu tô tentando falar e tentando dar uma lidinha aqui, mas por enquanto, obrigada, tá? Obrigada. Vamos lá, vamos continuar. Obrigado mesmo. Essa pessoa, talvez você vê essa pessoa bem triste, bem abatida. Você sempre tá vendo ela sorrindo e de repente ela tá abatida. Aí você pergunta pra ela: ai, amor, o que você tem? Aí ela: eu tava bem até agora, mas sabe, fulano, quando ela fala isso, fulano fez ou fulano falou, ela colocou as emoções dela, o dia dela, a alegria na mão de um estranho. E mesmo que não seja um estranho, mesmo que seja uma amiga, mesmo que seja quem for, na mão de outra pessoa. Essa pessoa, ela com certeza, ela não cuidou da dependência emocional dela, as seletivas, e ela já está nesse ponto. Porque as emoções dela são afetadas com tudo que ela vê. Eu não vou mencionar não, mas vou mencionar, vai. A dependência emocional, quando tá nesse ponto que eu tô mencionando, às vezes não é nem com pessoa, tá? Dependendo do que você vê, até com um animalzinho. Eu sei que quem gosta muito de bichinho, né, de bicho, eu sei como que é o amor. Mas aqui eu tô falando de alterar o seu dia, de você ter um marido que tá te esperando em casa, de você ter um filho que tá te esperando em casa, ou mesmo que você tá sozinha, você tem conquista, você tem um bom emprego, mas você apagar isso tudo por causa de algo que você não tem controle, que você não consegue controlar, entende? Olha, são muitos os perfis de dependência emocional, muitos. Se a gente ficar falando aqui de perfis, nós vamos embora aqui e falar muito, certo? Esses que a gente mencionou, já dá pra gente ir encaixando, sabe? Eu falei dos casos mais extremos, mas dá pra você, poxa, entendi, lembrei disso, lembrei daquilo, dá pra gente encaixar, tá? Por que eu pedi pra vocês darem bastante atenção nisso aqui? Primeiro lá, porque eu falei do consciente, do que a gente verbaliza,
e do nosso inconsciente, das nossas emoções. Mas o principal motivo é porque se você não ter consciência do que você vive, de qual é a sua dor, você não muda. Você não muda. Eu posso citar para você, faça tal coisa. Você vai fazer uma vez, mas você não vai dar continuidade. Você precisa ter consciência primeiro do que você está sendo afetada. Quer ver um exemplo disso? Imagine uma mãe falando para a criança: filho, ó, lava o rosto se o rosto tá sujo. Tá não, mamãe. Aí ele só passa a mãozinha assim: filho, lava o rosto se o rosto tá sujo. Tá não, mamãe. Ele pega a blusa e limpa. Ou seja, conforme ele não escuta a mamãe, ele só tá piorando a situação, né? Aí a mãe, já misturada no amor e ódio, pega o espelho e mostra pra criança: olha, seu rosto tá sujo. Aí quando ele vê, ele toma consciência de que o rosto dele tá sujo e de que a demora de ouvir da mamãe só piorou quando ele tentou consertar do jeito dele. Entende por que você precisa ter consciência disso? Não vai adiantar você ler 7 dicas de como se libertar da dependência emocional. Eu até pretendo fazer, tá bom? Se for interessante para vocês, a gente pode fazer. Mas de nada vai adiantar você ler aquelas 7 dicas se primeiro você não ter consciência, não trazer para o seu consciente. Lembra do que eu expliquei sobre o que a gente verbaliza e do nosso inconsciente. Primeiro, toma consciência daquilo que você precisa fazer, de que você, nesse momento, sofre de algo assim. Poxa, eu fiz check em 1, 2, 3, não sei quantos. Toma consciência, porque a mudança só vai começar, você só vai ter força para começar e continuar se você tomar consciência. Eu já peguei um caso, assim, de uma moça casada, né, com mais de 30, inclusive, em que ela desejava fazer algo diferente do que os pais dela queriam que ela fizesse. Uma mulher casada com mais de 30 anos. E aí, ela veio pra terapia porque o marido que mandou. O marido que quis. Vai, olha como você tá ficando doente, você tá tomando remédio. Ela veio porque o marido que mandou. Ou seja, ela não tomou consciência do que ela precisava fazer. E aí ela falou: não, vou fazer então. Vou fazer pra mostrar, porque o marido mandou, né? Olha a dependência emocional aí. E ela fez, só que ela não conseguiu dar continuidade. Ela bateu de frente, fez algo muito diferente do que os pais dela queriam pra ela. Casada, tá? Mais de 30 anos. Só que por ela não tomar consciência, ela não deu continuidade. E quando ela não deu continuidade, ela voltou lá pro emaranhamento, lá pro lamaçal. O que você acha? O que vocês acham que o pai e a mãe dela fez com essa informação? Porque o pai e a mãe já não queria aquilo para ela. Queria que ela trabalhasse com aquilo que eles achavam bom. E aí quando ela não conseguiu dessa continuidade, por não ter consciência de que ela precisava disso, porque fez para agradar outra pessoa, e ela voltou, você até imagina o que ela ouviu, né? Aí se frustra, remédio. É isso que acontece, infelizmente. Mas aí talvez você me pergunte assim: Jô, então quer dizer que para mim ser independente emocionalmente, eu preciso de viver só, então? Preciso de me mudar? Preciso de ir para longe de quem eu tenho dependência emocional? Não, não é quilometragem. Dependência emocional não é quilometragem. Existem pessoas que têm dependência emocional, que a vida está sendo afetada por alguém que já morreu. A mãe, vamos supor, a mãe, o pai já morreram, mas ela continua com aquela vida dependente emocionalmente daquilo por muito tempo. E existem pessoas que moram no quintal do parente, né? Vamos supor, casou, mora no quintal do pai, da mãe, mas consegue ter a postura, porque é uma postura, é um comportamento, igual a gente mencionou, é amadurecer as suas emoções, amadurecer o seu comportamento, é adultizar. Então, independência emocional não tem nada a ver com quilometragem, não tem nada a ver com onde você mora. É a postura da pessoa, certo? Eu quero ler uma frase, mas eu quero ler ela na íntegra para vocês, tá bom? A frase não minha, do Augusto Cury, diz assim, tá bom? A frase, eu vou ler aqui na íntegra, diz assim: independência emocional não é viver só. É você escolher quem você quer perto, quando você quer dar. A frase diz tudo. Não é quilometragem. É você ter a madureza
emocional para poder escolher quem você quer perto ou quando você quer dar. Você não ter que fazer porque não sabe estabelecer limites. Você não ter que fazer porque você tem baixa autoestima e depende da aprovação de outras pessoas. Você não ter que fazer porque você tem medo da perda, porque você tem aquela necessidade de agradar, porque você tem medo do abandono, da rejeição, porque você vai se sentir culpado. Entende? É você ter a capacidade de escolher quem e quando. Isso é amadurecer emocionalmente. Isso é adultecer. Isso é ser independente emocionalmente. Ok? Eu gostaria de lembrar, para a gente ter mais clareza ainda, lembrar de um assunto. Quando Jesus esteve na Terra, muitas pessoas quis seguir Jesus, né? Apesar de não ser algo religioso aqui, mas é porque essa citação lembra bem também o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, as pessoas queriam seguir Cristo, certo? Seguir o maior exemplo. E teve um jovem rapaz que também quis seguir a Cristo. E aí ele perguntou, né? Senhor, o que eu devo fazer para poder se tornar seu seguidor? Aí Cristo falou para ele o que ele deveria fazer. Aí ele pegou e respondeu assim: mas eu posso antes enterrar meu pai e minha mãe? Quem lembra do que Jesus respondeu? Ele falou, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas vamos traduzir para a nossa língua atual, né? Porque vamos traduzir para o nosso assunto de hoje, principalmente para a nossa língua atual. Vamos lá. Um rapaz jovem quis colocar o pilar espiritual, que é o pilar principal nosso. O nosso amadurecimento, ele tem que começar pelo nosso pilar espiritual mesmo. Então ele sentiu o desejo de priorizar a espiritualidade dele. Mas aí, lembra o que a gente mencionou no começo? Veio na mente dele aquilo, mas se meu pai precisar de mim, minha mãe, quando eles precisarem, quem vai enterrar, quem vai levar no médico, quem... Aí ele permitiu que esses pensamentos, essa dependência emocional, vamos chamar assim, impedisse ele de seguir a Cristo, de continuar. E é isso que a dependência emocional faz com a gente. A dependência emocional faz a gente ficar travado. A dependência emocional faz a gente não estar em movimento. E essa questão de estar em movimento, ela é tão séria. Por quê? O universo está em movimento. O universo ele está em movimento, certo? A Terra está girando, o Sol em torno, está tudo em movimento. O ciclo da água, a nuvem, a estrela, tudo está em movimento. Você não vai conseguir conquistar nada se você não se movimentar. Você não vai conseguir emagrecer se você não se movimentar. Você não vai conseguir comer se você não levantar e fazer comida. Ficar dependendo de alguém para fazer. Entende que a vida toda está em movimento? O movimento, se parar, imagine, vamos pegar aqui um sistema só, se parar. Vamos pegar o sistema, já que eu mencionei do Sol, vamos pegar o sistema solar. Se ele parar, o que acontece? Não há vida na Terra, simples assim. Então entende que o movimento é o que nos garante a vida. E quem tem dependência emocional, ele não se movimenta. Ele não se movimenta, ele fica à mercê, ele é controlado pelas emoções infantis e permite ficar na mão de outras pessoas. Aí você vê todo mundo se movimentando, você vê pessoas casando, você vê pessoas crescendo, recebendo privilégios. Aí você pensa que o universo está contra você. Já peguei pessoas que falaram isso, né? Não, eu devo ter feito alguma coisa, é castigo. Não, é você. É você, a sua dependência emocional mesmo. Que não está permitindo que você se movimente, você está parado. Você tá parado, você vai assistir todo mundo se movimentar enquanto você não se conscientizar. Lembra do que eu falei? Se conscientizar de que você precisa impor limites, cuidar da sua dependência emocional, você vai continuar parado. Eu vou conversar com você daqui 5 anos, todo mundo vai se movimentar e você vai estar no mesmo lugar. Entende o risco de não se conscientizar? De não ver em que eu preciso mudar? Que eu tenho que cuidar, seja só, tá? Porque tem muitas pessoas que conseguem caminhar sozinho, entender, fazer e vai lá e faz. Ou se eu preciso de ajuda de um profissional habilitado,
essa é a questão. Se você não se movimentar, é igual ao sistema, não à vida. Então, vamos se movimentar, certo? E aí, eu falei do exercício? Vamos fazer o exercício? Chegou a hora do exercício. E eu prometi que a live não ia ser longa, não foi? Porque eu não tenho paciência pra live longa de assistir. Então, eu vou fazer o meu jeito, tá? Vai ser o meu jeito de funcionar. E aí, vamos fazer exercício? Tá todo mundo pronto pra fazer o exercício? Porque aí, ó, pra fazer exercício é bom estar quietinho, sabe? Tá sentadinho na cadeira. Se quem tiver criança, pede pro papai da criança aí segurar. Entra no banheiro, não sei, coloca o celular no lugarzinho aí. Era bom tá bem sossegadinho pra gente fazer exercício. Vamos começar? Deixa eu dar um tempinho pra ver aqui. Se todo mundo se prepara, pega a cadeira, coloca o celular no lugar pra não ficar com o celular segurando, que é ruim, tá bom? E aí, bora fazer exercício? Vou aguardar. Porque esse exercício, ele vai nos direcionar, né? Nós mencionamos aqui comportamentos de dependência emocional. E aí, poxa, Joana, mas por onde eu vou, né? Que caminho eu devo seguir? Eu falei que o início é o se conscientizar. Mas o caminho que a gente deve seguir, para onde olhar, para onde cuidar, começar a cuidar, esse exercício pode te dar uma luz, tá bom? Vamos fazer? Então, vamos lá. Tem pessoas que se sentem melhor fechando os olhos. Tem pessoas que só de olhar em algum ponto fixo, sabe, da casa, já consegue tirar a mente de outras coisas e ficar aqui só no que a gente vai falar, conversar, tá bom? Então, vamos lá. Fecha os seus olhinhos ou olha para um ponto fixo. Fecha os olhinhos. Eu quero que você vá num lugar bem legal. Bem legal. Aonde você iria que é bem legal? Que você gosta muito. Umas pessoas foram pra praia, outras foram num congresso, outras foram na casa da mãe, num rio, num parque vazio. Eu quero que você vá para um lugar bem legal, só você e o lugar. Sente o cheiro, que barulho você escuta no lugar? Tem cores? Começa a ver as cores. Não sei se é um lugar aberto, se você sente o ventinho. Tá sentindo você caminhando? Agora você vai olhar para frente e você vai ver você bem pequenininha. Igual nas fotos do álbum, quando você era bem pequenininha, você vai ver você vindo correndo. Lembra do cabelinho? Era cacheado, era lisinho. Que vestidinho você tava? Um shortinho. Imagina essa menininha, você bem pequenininha, vindo e correndo ao seu encontro. Tá correndo? Ela tá feliz? Tá feliz? Ou ela tá vindo meio desconfiada? Ela quer se aproximar de você? Você consegue falar com ela? Tenta abaixar para ficar do tamanho dela, assim, na altura dela. Olha para ela, ela deixa você abraçar ela. Permite abraçar? Isso. Agora, a sua menininha vai falar algo para você. Deixa a sua menininha falar com você. Fique em silêncio e escuta a sua menininha falando com você. Ou você que está falando com ela? Ela falou, você chorou, você sorriu. Depois que ela falar com você, ou você falou com ela, não sei, deixa ela ir embora, dá tchau pra ela, deixa ela ir. Ela veio correndo, ela veio devagarzinho, deixa ela ir embora de novo, tá bom? Deixa ela ir embora. Ela foi embora, dá tchau. Isso, deu tchau. Agora eu vou contar até 3 e a gente vai dar aquela espreguiçada bem gostosa, tá bom? 1, 2, 3. Espreguiça bem gostoso. Espreguiça, 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 espreguiça.
minha coluna. E aí? Sua menininha aí falou com você? Quem a menininha falou? Vamos ver. Quem a menininha falou alguma coisa? Levanta a mãozinha aí. A menininha falou com você? Ou você que falou? Ou foi você que falou alguma coisa pra menininha? Teve quem chorou, quem sorriu, não é? E se você não tiver conseguido acessar a menininha, também pode acontecer, tá bom? Também me diz algo, mas pode acontecer. Se quiserem depois no direct me falar o que aconteceu, tá bom? Se a menininha não apareceu, se ela apareceu, o que ela me falou. Porque aí ela... Ou se foi você que falou, tá bom? Isso vai te direcionar para que lado ir, tá? Depois que você se conscientizar, certo? Mas acontece mesmo, ó, se eu conseguir ver o lugar. É assim, pode acontecer sim, tá bom? A menininha fugiu de mim, pode acontecer mesmo. Também me diz algo, tá? Também passa informação. Pode acontecer sim, tá bom? É comum. Certo? Ó, eu vou agora ser vulnerável um pouquinho pra gente finalizar aqui, tá bom? Se alguém, a menininha falou algo mais longo, uma frase que você não quer esquecer, anota, tá bom? Depois você anota o que foi que a menininha falou, certo? Pra gente finalizar aqui, eu vou falar algo bem vulnerável aqui pra vocês, tá bom? Algo sobre mim. Quando eu comecei a procurar ajuda, eu lembro que no meu perfil, né, de ajudadora de todo mundo, de pagar tudo, de emprestar cartões, de levar todo mundo para todo lugar, de encher meu carrinho, eu tinha um carro e enchia tudo de todo mundo dentro daquele carro porque eu não sabia dizer não. Eu lembro que a moça, a mentora, ela na lista, ela falou assim para mim: Joana, quem é você na fila do pão para achar que só você consegue ajudar as pessoas? Eu achei um absurdo quando ela disse aquilo, porque eu tava sofrendo, sabe? E eu falei assim, como assim? Sou eu que ajudo, eu que pago, eu que dou. Como ela me chamou de egoísta, então? Porque se eu que dou, se eu que pago, se eu que faço, não sou eu egoísta. Egoísta é as pessoas que aproveitam da situação e só pede, só encosta. Não é isso? Mas aí eu entendi que a minha síndrome era da salvadora. E quando a gente começa a se cuidar, sabe por que dói? Porque normalmente, vocês podem prestar atenção nisso, às vezes em filme. Já viram filme de alguém que foi acusado injustamente? E todo mundo sabe que tá injusto, que tá errado, mas eles permanecem com a acusação? Porque para aliviar a dor da pessoa, ela precisa culpar alguém, ela canaliza a culpa em alguém. É normal, a gente lembra, quem já assistiu, por exemplo, o Milagre da Cela 7? A dor daquele pai de perder a menininha, ele concentrou naquele rapaz que não tinha defesa e culpou ele. A mesma coisa somos nós. É muito mais fácil a gente falar assim, ai, a culpa é da minha mãe, do meu pai, de quando eu era criança que não me deram isso, que não fizeram aquilo, que me castigaram, que fizeram isso, aquilo. É muito mais fácil a gente castigar os outros, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é verdade. Sabe por que não? Porque você não é mais um bebê. Você cresceu. Então você é capaz de fazer as suas escolhas. Então, a partir de hoje, que você já sabe que você é consciente, se você escolher permanecer, continuar ali, a responsabilidade é somente sua, porque você é grande, você é adulto. Não culpe ninguém. Eu tive que entender isso. Doeu e muito. Mas eu só mudei quando eu entendi que a responsabilidade disso tudo que a gente conversou hoje é somente minha. Enquanto eu ficar procurando culpados, enquanto eu ficar julgando quem foi que fez isso, por que fez isso, porque lá na infância, enquanto eu continuar achando isso, falando, fazendo isso, julgando, porque é isso que a gente faz, eu não saía do lugar, certo? Eu precisei de me autorresponsabilizar. Eu cresci
a responsabilidade de crescer, de adultizar o meu emocional, a minha criança interior, é somente minha, é somente sua, certo? Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai parar por aqui, tá bom? Eu quero agradecer. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. É um presente. Mas o principal, eu desejo muito que tudo que a gente conversou aqui, vocês consigam tirar proveito, consigam conscientizar, tá? Como eu falei lá no início, tá? No alinhamento. Se for o seu caso, aí sim, toma para si com esse objetivo, tá? De fazer mudança, de se movimentar para a vida andar, certo? Para não ficar assistindo só todo mundo andando e você não andar, tá bom? É nesse sentido, tá bom? Espero que tenha feito sentido aí. Se eu ver que vocês gostaram da live, conforme o que eu for recebendo agora, aí eu faço as 7 informações, tá bom? Pra gente lidar com a nossa independência emocional, pra gente aprender a ser independente emocionalmente. Mas lembrando que primeiro vem o se conscientizar, tá bom? E no exercício, o que aconteceu no exercício pode te direcionar, porque vai estar lá 7 fatores de como vencer a dependência emocional. Mas em qual vocês vão olhar? Para que lado vai olhar? Das 7. Esse exercício da menininha, do lugar legal, vai te direcionar, tá bom? Pode me mandar pelo direct que eu explico direitinho. E aí direciona até se você consegue, se é algo que você consegue caminhar sozinha, ou se é algo profundo que você precisa da ajuda de um profissional habilitado, tá bom? Mas eu agradeço muitíssimo. Muito obrigada! Tchau, tchau! Boa noite, viu? Boa noite mesmo. Tchau, tchau!